Bom, vamos lá, galera. Vamos para o nosso segundo passo. Os dados, né? A gente já viu no outro vídeo que o primeiro passo é você saber a definição. Então vamos lá. Dados. O que são os dados? Ao longo do enunciário das questões, os dados são necessários para a resolução. Vão sendo fornecidos e é extremamente importante listá-los, né? Os dados para a forma acessível e tudo será para a resolução da questão. Então, dados são números, né? Dados são os números que a questão nos fornece e caso os dados não sejam listados corretamente, todo momento isso poderá fazer com a necessidade de você ler novamente, fazer que o problema você se perca ao longo do exercício. Principal erro do estudante: não anota os dados. Porque assim, os 4Ds eles são interligados. Depois que você sabe qual é o conteúdo e a definição, você vai tirar os dados dele. Olha só essa questão aqui, por exemplo. Depois nós vamos resolver ela em um outro vídeo. Veja, eu tenho o assunto que eu quero. A definição vai vir uma palavra-chave. Que palavra-chave é essa? É o assunto. É o assunto. Opa, é o assunto que eu quero. Aqui é o assunto que fala de campo elétrico. E eu tenho a definição do campo elétrico. A definição do campo elétrico é a razão entre a força elétrica dividida por uma unidade de carga. Pronto. Aí veja os dados que estão aí. Ó. Eu tenho o vetor campo elétrico, eu tenho a intensidade, o valor, e eu tenho o valor da carga, que estão em vermelho. Isso são os dados. Veja, partindo da definição que eu já sei, eu tenho os dados. Não é? Então não precisa você, como é que eu posso dizer, um bicho de 7 anos transformar uma questão num bicho de 7 cabeças. Olha só, mais uma questão aqui. Ó. Olha só. Veja, eu tenho um peso de 100 newtons. Eu tenho uma aceleração. Eu tenho uma força. E força nós já sabemos que é o produto da massa pela aceleração. E o peso? O que o peso diz? É o produto da massa pela gravidade. Olha só. Eu acabei de dizer as regras simplesmente pela definição. Ou seja, você sabendo a definição, que é o primeiro, tirando os dados corretamente, que está aí em vermelho, já é 50% de chance de você acertar a questão. Já os dados de uma questão, associado com a palavra-chave, que é o conteúdo, é um dos princípios básicos para você resolver a questão. Não tem outra. É muito simples. Você tirou os dados, você associou a questão que ele está pedindo, você não tem dificuldade nenhuma. Ou a sua dificuldade é diminuída. Né? Vamos para o próximo ponto, no nosso próximo vídeo, será como é que a gente sabe? A pergunta. Depois de saber a definição do conteúdo e depois de tirar os dados corretamente, o que a gente faz depois? Voltamos no nosso próximo vídeo.